paz do Senhor, amados irmãos, este é o episódio número 2 do Bate-Papo Subindo aos Céus. E hoje vamos estar com a presença do pastor Paulo César para falar do amor de Deus. Curta, comenta e compartilha, mande esse vídeo para alguém que precisa ouvir sobre o amor de Deus e adquira comigo qualquer um dos meus livros. Quando este vídeo estiver sendo postado no YouTube, vai estar sendo o lançamento oficial do meu terceiro livro, Jesus, o Bom Pastor, que eu já vou estar mandando para o pastor Paulo também, né? E a gente vai estar nessa. Os irmãos já vai perdoando pela péssima qualidade de áudio e imagem, estamos no início, mas estamos aqui para fazer a obra de Deus nessa caminhada subindo aos céus. Pastor Paulo, a paz do Senhor, boa noite. A paz do Senhor a todos que vão assistir, né, e a todos que vão um dia poder estar comentando e vendo esse conteúdo aqui. Tá? Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, eu que agradeço. Né? E o irmão Paulo, o pastor Paulo também é biólogo, né? O irmão também formado em biologia. Muito legal. Mesmo. Então, irmão, o assunto nosso é o amor de Deus. Então, o que impacta tanto o irmão assim sobre o amor de Deus? Se não fosse o amor de Deus, não estaríamos aqui hoje falando sobre isso, né? Se não fosse o amor de Deus, não existiriam tantas igrejas, as pessoas não conheceriam o único Deus, Deus verdadeiro, se não fosse o amor de Deus. Isso de todas as formas possíveis, né? Agora, na minha vida, eu já fui uma pessoa que acreditava que as coisas poderiam ser explicadas, né? Através da ciência e tal. Sim. Eu gostava muito. Então teve um momento da minha vida que eu achei que era ateu. Ou pelo menos dizia que era. Eu acho que no meu íntimo não. Eu sabia que Deus existia. Mas acabava falando porque eu precisava compreender. Que todo cientista quer compreender as coisas. Sim, verdade. E quando se trata das coisas de Deus e da obra dele, do amor dele, não é tão fácil de compreender. E aí é uma grande dificuldade, porque vemos, inclusive, biblicamente, o apóstolo Paulo falando que os gregos queriam compreender. Para eles, não era racional que alguém cresce em um certo Jesus. Sim. Que deu a vida por nós. Isso não era racional. Então eles não conseguiam compreender aonde que isso levava, né? Pela investigação, pela filosofia. Em contrapartida, os judeus eles queriam sinais, né? Que Jesus que ele fizesse coisas para que eles acreditassem que ele de fato era de Deus. Então eles queriam ver Jesus fazendo algo muito grandioso, sinais, para crer nele. Né? Então, o que acontece? Para quem procura por uma explicação, não vai encontrar. Não vai encontrar. Né? Eu até trago um texto, e ele está em Efésios 3,19. Nós poderíamos até ler. Pode até, Efésios 3,19, só para que a gente compreendesse isso que eu estou falando a respeito do entendimento, né? De conseguir compreender. Efésios 3,19, ele vai dizer assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o amor de Cristo, ele excede todo entendimento. É difícil entender que amor é esse. Né? Que amor é esse. Então, é algo grandioso, é algo profundo, é algo largo, é algo que é difícil para que as pessoas entendam. Então, esse tema que a gente vai tratar hoje, ele é um tema que nós podemos ler, nós podemos falar, podemos resumir a respeito disso. Sim. Só que compreender o amor de Deus de verdade é muito raro. Nós temos pequenas amostras da parte de Deus para que compreendemos o que é. Né? E também podemos conhecer o amor de Deus. Aí sim, podemos conhecer
da parte de Deus para nós, em primeiro lugar. E também podemos praticar, mas também da parte de Deus. Praticar o amor de Deus na nossa vida para com o próximo, para com Deus também, mas assim, tudo por meio do próprio Deus. Uhum. Então, somente vivendo para se ter uma experiência, né, completa. Porque somente o estudo a respeito disso é algo grandioso que excede o entendimento, aonde as pessoas mais cultas possíveis são as pessoas que mais terão dificuldade de compreender o amor de Deus. Porque elas vão, por um lado, um esforço próprio, pela inteligência humana. Sim. Mas o amor de Deus ele pode ser conhecido, pode ser até um pouco entendido, mas tudo através de Deus, do próprio Deus. Então, muitas pessoas simples conhecem o amor de Deus, né? Porque elas sabem que não têm condições de compreender. Então elas esperam de Deus e elas recebem. Enquanto que muitas pessoas muito estudiosas talvez não vão chegar próximo, porque pelo esforço próprio não tem como compreender, porque é muito grandioso. É sensacional. Isso me lembra do texto de João 3,16, amo esse texto. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? Ao ponto de dar o seu filho ao mundo. Exatamente. Eu acho que era um dos textos mais famosos a respeito do amor de Deus, né? Verdade. E que a gente, eu até ia trazer aqui também. Assim, são muitos os textos, né? A respeito do amor de Deus. E, na verdade, não somente os textos, mas todo o entendimento da palavra de Deus, ele nos leva a ver, a compreender, a viver uma experiência de que, de fato, foi o amor de Deus que levou à existência da palavra de Deus. Sim. Então, você pensa na seguinte situação: um Deus que é amoroso, né? Que é amor, um Deus que é amor. Não que ele se limita a isso, mas é uma maneira de dizer assim, olha, Deus é repleto de amor. Então ele é totalmente amor, mas não somente isso. Né? Então Deus é amor, mas Deus também é justiça. Né? Então Deus tem muitos atributos. Então ele não está limitado a ser o amor, mas a palavra diz que Deus é amor. Né? Então aquele que não ama não conhece a Deus. Né? E quando a gente pensa que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, e isso é grandioso, mas se pegarmos, se entendermos que Deus trouxe à existência um ser que não existia, por amor. Então Deus criou o ser humano por amor. Então Ele amou a ideia de criar o ser humano. E Ele preparou o ambiente, Ele preparou o ambiente onde o ser humano iria viver. Né? E Ele gostou, Ele amou todas as coisas que Ele criou. Ele gostou de todas elas. Né? E você percebe Deus falando, né? E Deus gostou. Deus achou que era bom. Isso é bom. Mas com o ser humano, Ele, chegando ao fim, Ele completando a sua obra, que Ele fez o ser humano, Ele falou, é muito bom. É muito bom. E você percebe que Deus, ao falar isso, Ele mostra o amor que Ele tinha pelas coisas que Ele criou e também a gratidão. Apesar de que Ele sendo Deus, a quem Ele seria grato, né? É difícil imaginar, mas isso reflete a gratidão, porque quando você ganha, você recebe algo e você gosta, você diz que é muito bom, isso é algo que, na verdade, é uma gratidão. Então, a gratidão se reflete nisso, né? Nessa expressão. É muito bom. Eu gostei. Amei. Né? Então, isso é gratidão também. Então, Deus, ele criou, amou e foi muito grato também pelo que Ele fez. Então, Ele fez o ser humano de tal forma que o ser humano seria amado. Né? Saberia que seria amado e também com capacidade de amar, porque o amor do ser humano por Deus, isso faz com que
a vida do ser humano seja melhor, seja gratificante, ou seja, o ser humano tem gratidão, ele tem alegria quando ele ama a Deus. Então, alguém que não ama a Deus, que não conhece a Deus, isso falta na vida da pessoa. Ela procura de outras maneiras. Verdade. Né? Ela procura coisas ou pessoas que tentem ocupar o lugar de Deus. Mas somente na presença de Deus você tem uma alegria plena, uma alegria maravilhosa. Porque fomos criados para isso mesmo. Então, desde o princípio, Deus amou o homem. E ele não amou somente o homem, mas ele amou toda a criação que ele fez para o homem. Então, para Deus, nós somos importantes. Então, nós desconhecemos o que Deus sente por nós. Esse é o maior problema da humanidade. Então, o maior problema seria o pecado, mas o pecado, e a pessoa acaba desconhecendo que Deus não quer matá-la. Deus quer salvar, porque Deus ama. Isso. Então, as pessoas começam a fugir de Deus porque pensam, eu cometi um pecado, agora Deus me odeia. E eu já não sou mais digno de estar na presença de Deus. Então, elas correm de Deus. Como se não bastasse, elas começam a falar mal de Deus também. E elas começam publicar isso, né? Elas começam a dizer para as pessoas, não, que Deus é esse. Deus não ama. Deus que fala isso. Deus não ama, mas é porque elas mudaram o caminho e elas desconhecem quem é Deus de verdade. Então, elas correm de Deus. Deus é inimigo delas, na mente delas. Então, elas estão afastadas. Né? Elas não veem a natureza de Deus como Ele é na vida delas. Não, elas não têm essa condição mais de ver, por causa do pecado. E aí vem Deus e envia seu Filho, e isso é impactante. Né? Você perguntou como isso impacta. Isso é tremendamente impactante. Isso eu quero depois citar o que seria a história mais impactante, assim, o momento mais impactante para mim. Né? Sim. E tem a ver um pouco com isso. Sim. Mas chegar ao ponto de Deus enviar o seu Filho para provar o seu amor ao mundo. E todo aquele que crê que Ele ama, ou seja, todo aquele que recebe o amor de Deus, aquele que recebe Jesus, acaba entrando na presença de Deus. Acaba entrando na presença e percebe o amor de Deus. Só que isso é algo... É difícil. É difícil alguém acreditar. Então, na verdade, as pessoas têm que fazer um pequeno esforço. É o esforço de desistir de tudo que elas queriam fazer e entregar nas mãos de Deus. Falou, Senhor, eu desisto. Né? Agora eu quero que o Senhor tome conta. O Senhor vai me conduzindo. Eu creio. Tá? Eu desisto de procurar um amor que vem do mundo, um amor de alguém, e agora eu creio. Eu aceito, eu creio que o Senhor me ama. Sabe? Porque esse é o único passo, na verdade, que você precisa dar. Né? Mas você precisa crer. Porque depois de crer, é Deus quem vai fazer por você. É Deus quem vai dar o entendimento. É Deus que vai te conduzir a toda a verdade. É Ele que vai te conduzir pela palavra. Né? E é Ele que vai te moldar dia após dia. Ou seja, Ele vai te dar o Espírito Santo. Então, tudo vem de Deus, a não ser esse pequeno esforço que nós temos que ter de crer que Deus nos ama. Esse é por nossa conta. Tá? Porque todas as palavras do mundo podem não significar nada para a pessoa se a pessoa não quer. Então Deus não invade, Deus não entra quebrando tudo. Então Ele chama. Então eu costumo usar uma parábola dizendo o seguinte, que as pessoas correm de Deus porque pensam que Deus está atrás deles com um punhal para matá-los. Porque eles fizeram algo errado. Quando na verdade Deus está correndo atrás deles, né, chamando eles pelo nome, mas não para matá-los, mas para dizer, você não precisa fugir de mim.
né? Porque eu amo você. E eu não quero te matar. Eu quero te salvar. Deixa eu te salvar. Eu quero te salvar. Da vida e vida com mudança, né? Então, eu uso essa parábola para mostrar que às vezes Deus está atrás das pessoas e as pessoas estão correndo de Deus, com medo de Deus. Porque elas sabem o que elas fizeram. Todos nós sabemos o que nós já fizemos. Alguns têm uma vida muito santa. Outros conheceram a vida mais santa a partir do conhecimento de Deus, a partir do conhecimento de Jesus. Mas uma boa parte da vida tiveram uma vida perversa. Né? Ou pelo menos uma vida imunda, né? Uma vida com erros, com pensamentos, com atitudes muito erradas, né? Que o afastavam de Deus sem que ele nem percebesse. Agora, a respeito do impacto, né? Do impacto do amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E agora nós muito falamos sobre isso. As pessoas repetem isso, nós somos cristãos, falamos muito, né? Mas a gente não para pensar qual foi o momento que isso aconteceu. Né? E há um momento muito específico da palavra de Deus, onde revela que Jesus estava crucificado e ele clama a Deus. Algo que já havia sido escrito em um salmo. Isso, verdade. É verdade. Então, Deus meu, por que me abandonaste? E as pessoas até entendem errado isso, falando, Deus abandonou Jesus. Não, não abandonou. Não da forma, essa forma leviana de falar. Mas de fato Deus precisou, porque até um certo momento Deus ele enviou o seu Filho e Deus estava ali. Mas aquele momento é o exato momento que Deus entregou o seu Filho. Então, para Deus isso foi muito triste. Para Jesus isso foi muito triste. Então, isso a ponto de abalar os céus, né, de abalar a terra. E isso, a verdade é que isso continua abalando o coração das pessoas. Né? Conforme essa história vai sendo contada, as pessoas vão sendo tocadas por isso. E já fazem quase 2000 anos. Né? E essa história começou com um homem só, Jesus. Sim. Né? E isso foi passado para outros homens, né? os discípulos, mas outros que o seguiam, e foi sendo multiplicado, e mesmo com perseguições e tudo mais, isso existe até hoje. É um testemunho, né? É um testemunho. Nós contamos a verdade sobre algo que a gente não viu, mas a gente sabe que é verdade. É mesmo. E a gente continua testemunhando da verdade do que aconteceu. Sim. No caso, essa é a história sobre o amor de Deus que mais impacta. Isso me impacta muito. Dentro da Bíblia ou tem outra? Não, todas, né? Todas, mas aqui mais. Me impacta porque a gente não para pensar que existe um exato momento onde de fato Deus tirou a mão do seu filho e o entregou. O entregou mesmo. Era o momento, porque até então Jesus estava vivo. Tá? Então, tem um momento que ele percebe que Deus entrega. E ele sente isso. Ele se entristece. Deus se entristece. E, na verdade, o mundo todo se entristece. O próprio céu deu terremoto e um monte de coisa. Nesse fato aí tem uma história que que é a história do ladrão na cruz. Porque se a gente for estudar como Jesus estava sofrendo naquele momento, o povo falando dele ali, salva nós, você não salva os outros, e o povo zombando, e o ladrão chegou, não, mas lembra aqui de mim aí ele não podia nem falar com outros lábios e tudo, tem uma história, e aí ele abre a boca para falar, ainda hoje estará comigo no paraíso. Nossa, isso é tremendo. É tremendo. Mas você vê que o ladrão na cruz, ele reconheceu exatamente quem era Cristo. Sim, na hora certa. Ele sabia exatamente quem era Jesus. Você vê que o pedido que ele faz, né? Senhor, quando tu vieres,
no teu reino, com o teu reino, lembra-te de mim. Porque ele reconhece, ele fala, nós somos pecadores, mas esse homem é inocente, ele não fez nada errado. E ele sabia que era Jesus porque ele falou, quando tu vieres com o teu reino. Então conheceu a lei, né? Exatamente, ele acreditava nas palavras de Jesus, ele sabia quem Jesus era, né? E depois dessa declaração, Jesus fala para ele, ó, tá tudo certo, você vai estar comigo no paraíso. Pois é, e assim, outro ser humano, no sofrimento ali, não ia ligar pro ladrão. Isso que é amor, né? Isso que é amor. Exatamente. Qual é a importância desse amor pro ser humano? Tantas. Sim. Bom, eu acho que a maior diferença que descobrir o amor de Deus faz na vida do ser humano, primeiro, conhecer o próprio Deus. Né? Conhecer Deus da forma que Ele é. Porque é muito fácil, na falta de Deus, nós criarmos uma imagem de Deus na nossa mente. Quem Deus é. E geralmente a gente dá atributos humanos para Deus. Então, nós esperamos que Deus faça exatamente o que a gente faria, né? Se nós pudéssemos julgar. Então, a gente espera que Deus faça isso. Tá? Isso quando nós não conhecemos Deus. Então, você percebe que existem muitos caminhos, né? E essa história de que todos os caminhos levam a Deus, isso não é verdade. Tá? Só há um caminho. Só há um caminho que leva ao verdadeiro Deus. Sim. Tá? Então, o que é certo dizer é que só há um Deus. Só há um Deus. Isso é correto dizer. Né? Ou que tudo é o mesmo Deus, isso não é verdade. Não é tudo o mesmo Deus. Não é. Não é. Porque nós precisamos adorar sabendo a quem nós estamos adorando. Verdade. Né? E aí a gente precisa conhecer um pouco. E de que forma a gente conhece? Nós que não nascemos judeus, né? Nós temos esperança porque Deus enviou seu Filho, Jesus. E através de Jesus nós entramos por essa porta e conhecemos Deus, Deus verdadeiro, com todos os seus atributos, e vivemos isso na nossa vida. A pergunta foi qual mesmo? Qual é? A pergunta é a importância, né, desse amor. A importância, certo. O que acontece? Se você agora descobre que você é amado por alguém que é fiel, é verdadeiro, não mente para você. Então isso revoluciona a vida das pessoas. Porque as pessoas buscam por reconhecimento, as pessoas buscam por um amor, as pessoas buscam por felicidade, por prazer. Elas querem ter algumas coisas, né? E nessa busca delas, fora de Deus, elas acabam cometendo muitos erros. Elas fazem muitas coisas erradas e compreendem muitas coisas erradas. E que só o amor de Deus pode consertar isso. Sim. Né? Você imaginar que esse Deus verdadeiro, que criou céus e terra e tudo que há, também te criou perfeito, inteligente. Esse Deus te conhece e Ele sabe o seu nome aqui na terra. Ele sabe. E assim, isso, alguém pode pensar assim, não, mas isso é o básico, né? Não, ele tem um nome para você que está lá no céu. Sim. Ele te conhece por um nome que você ainda não sabe qual é. Quando Ele vai falar de você, Ele te chama por um nome que Ele sabe e que define quem você é para Ele. Sim. E um dia, quando estivermos na presença dEle, nós saberemos o nome. Né? Isso. Nós saberemos. Só o dono do nome e quem o nomeou, que é Deus. Somente duas pessoas. Então, eu vou conhecer o nome que Deus me deu e Ele vai saber o meu nome. Só. E você, Cauê, vai saber qual o nome que Deus te deu. Então, saber que esse Deus que é verdadeiro, que criou todas as coisas, te conhece pelo nome, e Ele te ama a ponto de enviar o seu filho. Ou seja, que valor que você tem? É o valor de um filho.
o valor de um único filho entregue. Esse é o valor que você tem. Então, todo aquele que recebe Jesus, aliás, não somente os que recebem, mas todos têm esse valor. O que vai mudar é que todo aquele que recebe é feito filho de Deus. Isso. Porque aceitou o sacrifício do Filho de Deus, aceitou o presente que Deus está dando de ter o valor de um filho. E aí, esse é feito filho. Então, nós que cremos em Cristo, somos filhos de Deus. E alguém pode achar ruim isso, mas é a palavra de Deus que diz isso. A todos aqueles que receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sim. Ou seja, os outros que não receberam não são. Não, criaturas. Eles são criaturas de Deus, são amados por Deus também. Sim. Deus quer eles também. Sim, mas enquanto eles não quiserem ser feitos filhos de Deus, não quiserem o Filho de Deus para eles, se eles não querem, eles não querem subir o degrau, não é obrigado. Não é obrigado. Não é obrigado. Mas a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Com certeza eu falaria do amor de Deus, nossa, a noite toda, o dia inteiro. Mas eu acabei de chegar na minha última pergunta. Então, se não tiver qualquer mais algo para falar, talvez algum texto para citar. Isso, eu teria um texto aqui para a gente estar citando ele, que fica na primeira carta de João, no capítulo 4, a partir do verso 7. Nós temos aqui... perdão, eu estou em Efésios ainda. 4. Lembrando que tem o Evangelho de João, tem 21 capítulos, e tem as 3 cartas universais, né? Lá no final. Exatamente. São as epístolas de João. Que são maravilhosas também. Então, na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 7, ele começa dizendo assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E depois ele continua explicando, enfim, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso nos deixa claro que não é fácil amar. Não é fácil amar. Na verdade, é difícil amar. Porque o amor que nós estamos falando aqui não é um amor simples. É um amor que procede de Deus. Né? É um amor que nós aprendemos com Deus. Nós somos aperfeiçoados, conforme diz esse texto, no verso 12. Tá? Então eu convido a todos que assistirem esse vídeo que leiam a primeira carta de João, no capítulo 4, do verso 7 até o verso 21. Porque aqui fala muito a respeito do amor. Então, o que acontece? Nós conhecemos o amor quando conhecemos Deus. Isso. Porque Deus é amor. E à medida que nós permanecemos nele, nós somos aperfeiçoados. Esse amor é aperfeiçoado. E se Deus ama as pessoas, nós devemos amar as pessoas que Deus ama também. Isso. Deus me ama, Deus ama o Cauê. Então, se Deus ama o meu irmão Cauê, e eu amo a Deus, então eu vou amar também o meu irmão Cauê, porque Deus o ama. Eu não vou querer julgá-lo, não vou querer condená-lo, porque afinal de contas Deus ama Cauê. Isso. E assim todas as pessoas. Sim. E daí nós conseguimos entender, por exemplo, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque Deus não quer julgar. Não é essa a vontade de Deus. Deus nos deixa muito claro na sua palavra que nós já fomos julgados. Nós já estamos condenados. Isso. E a graça de Deus é justamente a salvação. Então todos estão no mesmo patamar. Isso. Ninguém cai. As pessoas já estão embaixo. Elas já estão embaixo. Deus quer trazer para cima. Deus quer salvar. Então, todo impacto, né? Que isso pode causar. A gente reage, né, Cauê? Conforme a gente
no culto aquele a gente conversou, no sermão aquele, a gente reage naturalmente como ser humano a uma ofensa de uma forma humana. Mas a gente só deixa de reagir de forma humana a algo que é ruim no momento que a gente ama a Deus, conhece o amor de Deus e aplica o amor de Deus nisso. Aí muda tudo. A sua reação é outra. E aí as pessoas conseguem perdoar diversas vezes, as pessoas conseguem orar pelos inimigos, Isso. né? Conseguem amar também, até mesmo aqueles que nos perseguem. E aí é isso, sabe? Então, Sim, entendi. Agora, sim, minha última pergunta é um pedido. Com certeza, tantas pessoas aí no mundo que estão precisando do amor de Deus, né? Então eu queria que o irmão deixasse aí uma mensagem para quem está afastado desse amor, para quem precisa desse amor, né? Para quem, né? Essa mensagem. as pessoas, como eu disse, elas correm de Deus por acreditar que Deus quer destruí-las. Né? Então elas desconhecem que Deus as ama. E Deus tem incessantemente, desde o princípio, Ele tem feito diversas coisas. Coisas que muitas vezes são entendidas até como coisas ruins. Deus precisou destruir, muitas vezes, para que muitos fossem alcançados. Sim. Para que o futuro não fosse comprometido. Então Deus, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Ele sabe como vai suceder as coisas. E ele é capaz de mudar isso. Sim. Então Deus, em muitos momentos, precisou sacrificar nações, né? Cidades, para que hoje eu existisse, para que você estivesse ouvindo essa notícia. Então, eu quero que quem estiver ouvindo e esteja afastado de Deus, compreenda que Deus não tem te perseguido. Deus, ele quer te salvar, porque Deus te ama. E ele tem te chamado. Mas é muito difícil. Eu sei, é difícil. Eu também tive grande dificuldade. Mas, para Deus, quando a gente perde, a gente ganha. Para Deus, quando a gente enfraquece, é quando a gente é fortalecido por Deus, quando a gente é forte de verdade. Isso. E eu digo para todos que quando a gente desiste, é quando de fato a gente recomeça. Tá? Eu precisei desistir para que eu entrasse e caísse na graça de Deus. E para mim foi muito bom desistir. E de tempos em tempos a gente precisa desistir. Porque a gente toma rumos, a gente começa a lutar, a querer algo obstinado. E a gente perde, a gente se machuca e a gente tem grandes problemas. Enfim, isso é a realidade da humanidade. Né? Mas a gente encontra conforto, encontra salvação nos braços de Deus, no amor de Deus. E isso tudo é através de Jesus, é através da fé em Jesus, pelo que Ele alcançou por nós. Ele teve fé que nós seríamos salvos. Ele teve fé, mesmo sendo impossível. Como diz o profeta Isaías, 53, capítulo 53, quem vai crer na nossa salvação? Quem vai crer nessa mensagem? É uma mensagem diferente. É uma mensagem que não parece humana. Não é da lógica humana. Naturalmente, nenhum humano aceitaria. Então, você tem que dar esse passo de confiança em Deus. Se você der esse passo de confiança em Deus, a porta vai se abrir, você vai conhecer sobre Deus, você vai conhecer sobre o amor dele, sobre Jesus. Você vai compreender a palavra dele, você vai compreender o que Jesus falava, que parece ser estranho, parece, mas é a verdade. Você vai compreender por quê e o que ele quer dizer em cada palavrinha de Jesus, se você aceitar que ele é Filho de Deus. Isso aí, é isso, irmão Paulo. Para mim foi um prazer. Eu quero agradecer o irmão por aceitar o convite. É uma gratidão imensa mesmo de coração.
E é isso. Venha para esse amor, viu? Não fica longe desse amor, não. Então assim, ó. Eu acho que, por falar do amor de Deus, eu acho que a gente tem que ter uma liberdade de ir bem longe. Por isso que, com certeza, falar do amor de Deus, talvez o vídeo pode até ficar grande aí para você que tá vendo, mas falar do amor de Deus, tenha paciência aí, então assiste, porque o amor de Deus é algo, assim, sensacional. Irmão Paulo, é isso. Deus abençoe grandemente a vida do irmão. Amém. Irmão Cauê, eu queria deixar um último verso aqui, ó, que está em Romanos, no capítulo 5, verso 8, e ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque a palavra diz que talvez alguém morresse por alguém que seja santo, alguém bom. Uhum. Talvez alguém morresse por alguém que seja bom, Uhum. mas morrer por alguém que é ruim, ninguém faria. Só Deus fez. Deus fez. É forte. Amém. Isso é maravilhoso, sensacional. Meus amados irmãos, Deus abençoe grandemente. Amém. Te vejo você no próximo. Estarei postando 3 vídeos por mês, que não tinham dito. Um vídeo curto no início, depois um vídeo aula. Não chegou a ver o vídeo do Babacu que eu falei? Depois vamos ver lá. E o bate-papo sobre nossa que a gente está fazendo aqui agora. Adquira de graça, em PDF, meu 3º livro, Jesus, o Bom Pastor. E se quiser os outros também. Mas que Deus abençoe grandemente e vamos seguir nessa jornada, nessa caminhada com o destino, subindo aos céus. Deus abençoe grandemente. Amém. Deus abençoe. Amém.